nossa live 10 medidas trabalhistas e estratégicas essenciais para ajudar a sua empresa em tempos de crise. Essa live está sendo feita através aqui do canal Técnica, consultoria em contabilidade, empresa com mais de 34 anos no mercado, mais de 1.000 clientes por todo o Brasil, diversos segmentos, mais de 600 funcionários, e o nosso intuito aqui é contribuir com todos aqueles que estiverem presentes, dando dicas essenciais aí para o seu negócio, para a manutenção dele. Nós temos aqui hoje participando conosco o nosso CEO, Marco Gomes, né, o fundador aqui da MG Técnica, e também Maurício Lemer, que é o nosso gestor da área de departamento pessoal, especialista, então, na área trabalhista. O nosso interesse é que o Maurício vai divulgar, né, vai passar aqui por alguns temas, e você pode, através do canal, aí, fazer as suas perguntas. Pelo tempo, não será possível responder a todas, mas no final nós vamos divulgar aqui um telefone, um contato, para que você que não teve a sua pergunta respondida online tenha a oportunidade de receber essa resposta. E algumas perguntas serão feitas, sim, durante essa live. Você é muito bem-vindo, aproveite aí para compartilhar, divulgar, porque nós sabemos que as informações que serão feitas aqui é de interesse para muitos. E quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de participar, melhor será para todos. Uma ótima live para você. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? E dizer para vocês que a gente separou aí com um carinho aí 10 medidas especiais aí para a tua empresa, para que sejam adotadas nesse momento tão difícil que a gente vive hoje, né? Então, são medidas estratégicas que podem fazer a diferença no seu negócio, né? Então, como a Juliana falou, sou o Maurício, sou especialista em departamento pessoal, legislação trabalhista, e eu vou tentar traduzir para vocês algumas medidas, não de uma forma tão técnica, mas de uma forma que vocês possam entender, né? E aqui também conosco aqui o Marco, nosso CEO, onde ele vai entrar com alguns comentários também, né? Boa tarde. Eu só queria fazer um comentário inicial, que às vezes alguns assuntos que o Mauro vai falar, você vai falar, esse não serve para mim, porque eu não estou numa situação de usar esse benefício. Preste atenção em todos os benefícios, que pode ser que você ache que não está na necessidade desse benefício, e você pode não estar hoje, mas estar amanhã. A minha participação é exclusivamente para tentar trazer para a linguagem do empresário, em várias situações, o que ele pode usar disso que vai ser explanado tecnicamente pelo profissional da área. Ok, então fiquem até o final, porque todas as medidas que a gente vai falar aqui, ela pode realmente ser aplicada ao seu negócio, né? E gostaria muito que vocês realizassem as perguntas para cada tema aqui. Então, assim, queria começar passando para vocês que tudo que a gente for falar aqui dessas medidas, elas são para preservação do emprego e preservação do seu negócio também. Então, a gente está olhando aqui de uma forma estratégica, não só para preservar os empregos, mas também de uma forma estratégica para que a sua empresa possa sobreviver em meio a essa pandemia, em meio a esse caos todo na economia. Então, fica até o final e não perca nenhuma dessas dicas, né? Primeiramente, eu queria começar atualizando vocês em relação ao Supremo Tribunal Federal, editou uma medida, né, cautelar, uma liminar, na verdade, em cima da MP 936, onde os empregadores não poderiam realizar o acordo individual diretamente com o empregado sem que houvesse uma anuência, uma concordância do Sindicato dos Empregados, né? E isso caiu na sexta-feira, né, por 7-3, onde essa parte lá do artigo 11 da MP 936, onde falava que o acordo individual poderia ser feito diretamente entre empregado e empregador, pode ser feito agora
diretamente com o empregado sem nenhuma autorização do sindicato, ou seja, a empresa pode realizar o acordo com o empregado de forma individual e simplesmente enviar a comunicação para o sindicato. Então, é uma informação importante que muda muito das medidas que a gente vai falar aqui. Então, foi na sexta-feira que isso aconteceu, né? Uma outra informação também é que hoje vence a MP do contrato verde e amarelo, né? Então, deveria tornar lei hoje, mas a gente está acompanhando até o momento, não houve essa conversão, provavelmente uma reedição dessa MP, que é a 905, e aí a gente pode voltar a falar em relação ao contrato verde e amarelo. Só algumas das atualizações aí, né? Então a gente vai lá para a primeira medida que o seu negócio pode adotar em relação aos contratos de trabalho dos seus empregados. A primeira medida é o teletrabalho. O teletrabalho está lá na MP 927. Então, assim, dependendo do ramo de atividade que a sua empresa possui, é uma das medidas em que sua empresa pode adotar para que continue funcionando. O que é o teletrabalho? É a pessoa trabalhar na sua própria casa, né? Então, ter uma infraestrutura, ter condições de trabalhar em casa, você pode pactuar com esses empregados para que ele exerça a atividade dele diretamente da casa dele, né? A princípio, isso não precisa ser acordado com antecedência ou feito uma alteração nesse contrato para que isso aconteça. A MP prevê que você pode acordar com esse empregado, ele pode trabalhar diretamente da casa dele, dependendo da condição da infraestrutura da casa dele, a empresa pode também ou não apoiar essa questão da infraestrutura, e posteriormente você pode realizar o aditivo no contrato dele para que ele trabalhe diretamente da residência. Não são todas as empresas que possuem essa condição, mas de repente algum departamento dentro da tua empresa pode ter algum cargo que seja essencial, né? E aí você está proibido de abrir, por exemplo, o seu negócio de funcionar, você pode estar realizando esse acordo com esse empregado trabalhando dentro da própria residência, né? Importante que na MP já deixa claro também o seguinte: às vezes a gente pensa, trabalhar em casa, ele vai prorrogar, vai estender o horário, vou ter que pagar horas extras ou alguma coisa do gênero, né? Na MP já deixa claro que só há pagamento de horas extras se houver um acordo antes, né? Uma situação acordada ali para que ele realize aquelas horas extras, mas de outra forma não vai haver pagamento de nenhum adicional aí, né? Ou por conta de uso de algum aplicativo ou de algum outro recurso. Então, só horário normal, e se a empresa, porventura, quiser acordar algum tipo de horas extras, ela acorda com esse empregado, né? Então, o teletrabalho é uma das opções que a tua empresa pode estar pensando, né? A gente vai falar de algumas medidas, mas assim, pode ser que tenham um teletrabalho, alguma outra medida. Então, assim, as medidas elas podem ser aplicadas isoladamente. Então, para um empregado pode ser teletrabalho, para outro pode ser outra medida que a gente vai falar aqui. Então, necessariamente não quer dizer que você aplique todas essas medidas de uma única vez ou para todos os empregados. Então, você vai analisar a sua empresa como um todo e ver quais as áreas que você pode usar uma medida ou outra, né? Próxima medida que a gente pode entrar como uma sugestão aí também é a antecipação de férias. Na verdade, antes mesmo de sair a medida provisória 927, que trata sobre isso, algumas empresas já estavam falando de férias, né? A diferença é que as férias elas só poderia ser concedida para período aquisitivo completo, ou seja, já trabalhei um ano, eu poderia dar férias, né? E então algumas empresas já até deram férias lá no comecinho, né? Então isso tudo começou lá por volta do dia 23, uma segunda-feira, né? Onde houve aí o fechamento das empresas e do comércio, né? A quarentena em si. Então a MP já previa alguma coisa a respeito disso, né? Então
não só para férias, mas para outras situações também. Especificamente de férias, o que trouxe de novo a MP é que, além de você poder dar as férias, você vai poder conceder também essas férias para quem não tem um período aquisitivo completo, né? Então, o empregado não trabalhou o período completo lá, legalmente não poderia dar férias, mas pela MP é possível sim realizar essas férias sem ele ter esse período completo, no caso antecipando aí, né? Quantos dias que podem ser essas férias? Essas férias podem ser de no mínimo 5 dias. Então, eu posso dar férias antecipada, posso dar no mínimo 5 dias ou mais que isso. Como que eu faço isso na prática, né? Porque a gente sabe que as férias eu teria que avisar, numa situação normal, é claro, eu teria que avisar o empregado com 30 dias de antecedência. Já com a MP, isso não é necessário. Apenas 48 horas antes, eu aviso o empregado o dia que ele vai sair de férias, né? Então, eu tiro fora essa questão burocrática de eu ter que avisar ele com antecedência, né? A gente tem que priorizar também, isso consta na MP, as pessoas que estão no grupo de risco. Então, você dando férias para essas pessoas é uma forma de você também prezar pela saúde dessas pessoas que estão no grupo de risco, né? Mas o detalhe importante aqui, que é a parte financeira, em relação às férias, é que ela, além de poder ser antecipada, pode ser avisada com 2 dias de antecedência, você pode pagar essas férias também, aí vai dar um alívio para você no seu fluxo de caixa, no 5º dia útil do mês subsequente à saída de férias desse empregado. Não só o pagamento, mas também você pode pegar esse 1/3 que é devido para todas as férias, é devido a 1/3. No caso da MP, a gente consegue pegar esse 1/3 e projetar ele para você pagar isso até dia 20 de dezembro, lá perto do 13º. Então, a férias é uma medida que você pode realizar, né? E tem todas essas vantagens aí, né? Então, a gente tem que ficar atento aí com relação à saída de férias, porque você pode, dependendo da data que você definir, você projetar esse pagamento para o mês subsequente, aliviando aí o seu caixa, né? Então, quando a gente fala de férias, que é a segunda medida aí da nossa lista, a gente fala também de férias coletivas. A relação a férias coletivas não muda muita coisa, né? Segue os mesmos critérios, né? Você pode avisar com 2 dias de antecedência. Você, diferente das férias normais, a férias coletiva ela já envolve um setor ou uma empresa inteira, mas aí teríamos que avisar o Ministério da Economia, avisar o sindicato, mas com a MP isso é tudo desnecessário. Então, cabe as mesmas regrinhas aí. Avisar com 2 dias, pagamento também no 5º dia útil e 1/3 também lá para 20 de dezembro no máximo, né? Então, aliviando o seu caixa também. Então, em relação a férias, não tem muitos detalhes. Importante você saber que as férias, quando você realiza ela, não existe um aceite do empregado ou não. Quem delibera as férias é o empregador, então pode ser dúvida de algumas das pessoas. Ah, eu vou dar férias, mas meu empregado não quer férias, porque de repente ele programou em alguma outra situação. Então, quem manda as férias é o empregador. Então, o empregador pode, de uma forma, determinar a data de saída de férias aí, seguindo esses critérios que a MP aí determina para a comunicação e para o pagamento, né? Então, a gente falou aí das férias e férias coletivas, né? É importante a gente destacar também que
hoje as informações que a gente realiza com relação ao empregado, como férias, alterações de salário, suspensões, tudo isso são informações que são realizadas na maioria ou por todas as empresas, a não ser o governo agora, através do e-social. Então, quando você realiza essa informação, automaticamente o seu empregado é comunicado disso, né? Claro, para que isso aconteça, ele tem que ter a carteira de trabalho digital. Então, se ele tiver a carteira de trabalho digital, fazendo as informações, vão aparecer também os comunicados e as informações pertinentes ao que você realizou na carteira digital, né? Importante a gente destacar também que, por força dessas medidas provisórias, muitas vezes não é possível realizar comunicação presencial com os empregados, né? Então, isso também pode ser dúvida de algumas pessoas. A própria MP ela já, vamos dizer assim, deixa a condição de que a empresa pode fazer essas comunicações de forma eletrônica. Então, se a pessoa, de repente, não consegue se locomover até a empresa, ou por segurança, ou por qualquer coisa do tipo, a MP prevê que você possa fazer uma comunicação através de um e-mail, através do, de uma, do próprio WhatsApp, ou algum outro comunicador que seja que possa ter, de repente, uma confirmação do empregado, receber a informação e que ele possa confirmar também, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro aí também, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu bem entendi, se o funcionário tiver uma dificuldade de chegar até o local de trabalho, ele comunica a empresa e está comunicado e ele retorna para casa, é isso? Então, assim, às vezes você não consegue ter o contato com ele fisicamente. Ele ia até a empresa por se locomover. A MP prevê que você pode fazer essa comunicação de forma eletrônica, sem precisar que ele ir até a empresa, de repente, para assinar lá alguma coisa. Entendi. Né? Em caso de rescisão, por exemplo, em caso que seria normalmente presente, ele pode fazer isso eletronicamente. Essas situações são para essas medidas que estão na medida provisória, né? Ela não trata especificamente da rescisão, entendi. Mas, por exemplo, se eu for fazer umas férias, ele tem que assinar o recibo de férias, por exemplo, vou comunicar ele com 2 dias, vou chamar ele na empresa para que ele assine o aviso com 2 dias. Eu posso mandar um e-mail para ele dizendo, no dia X você vai sair de férias, né? Ou aí realizar o pagamento via bancário e depois ele assina aquele recibo lá, né? Então tem algumas outras medidas que... Uma pergunta que não tem a ver com esses temas que você falou até agora, que me veio à cabeça agora. Esse acordo individual com o funcionário, né, que agora não precisa mais de validação pelo sindicato, eu não sei se você vai ter essa resposta para dar agora. Tem que ser feito presencial ou pode ser feito via escrito, via... Exatamente. Tipo para reduzir a carga horária. Exatamente. Então, por exemplo, os acordos, né? A gente vai falar dos acordos aqui nas medidas, né? Mas, por exemplo, eu tenho que fazer um acordo com o empregado, seja ele suspensão, seja ele redução, né? Então, na medida provisória diz que eu posso fazer isso de forma eletronicamente, né? E-mail e tal, porque vamos pensar o seguinte, eu vou chamar ele aqui para ele assinar um acordo, né? E aí sabe a situação que está aí fora, né? Então, eu posso fazer isso por e-mail, por exemplo, né? Então, à medida que a gente tem usado, a gente manda isso para o empregado, aí ele imprime, às vezes em casa, assina lá o acordo, lê, é orientado de tudo aquilo e devolve para a empresa aquilo assinado. Via imagem, via PDF, via e-mail, e aí em cima disso a gente entra com a comunicação com o sindicato, né? Então, aí a gente tem a quarta medida aí, então a gente já falou de 3 medidas aí, teletrabalho, férias, férias coletivas, né? E aí tem uma quarta medida, também não é muito falada, mas de repente pode ser útil se você já deu as férias, né? Então já concedeu férias. Tem muita gente que já está terminando as férias aí, né, Marco? Então, agora é hora de pensar em alguma outra medida, né? Então a pessoa vai voltar de férias,
nós temos aí a prorrogação da quarentena até 10 de maio, não é isso? Então, tem gente que já deu mais, vai dar aí os 30 dias de férias, já está voltando de férias, né? Então, a quarta medida, não tão divulgada, mas é possível fazer, isso também, volta a falar, você não precisa aplicar uma medida para a empresa inteira, você pode aplicar de forma isolada, de repente você fazer o aproveitamento dos feriados, né? A antecipação desses feriados, né? O que seria isso? Você fazer um acordo com o empregado, como a gente já falou aqui, pode ser de forma eletrônica, desde que ele tenha ciência daquilo que você está acordando, entenda o processo. Você acorda os feriados que não sejam religiosos, seja federal, municipal, estadual, e aí esse empregado, ele descansa antecipadamente esses feriados, né? Você determina isso num acordo. Se você quiser acordar com ele feriados religiosos, aí, Marcos, aí tem que ter o aceite do empregado, né? Então, feriados que não são religiosos, você pode já fazer o acordo e dizer para ele, ó, aqueles feriados lá da frente você vai folgar agora, né? Agora, se for feriado religioso, aí o empregado vai ter que aceitar isso. Então, você propõe para ele, ele aceitando também pode ser feito, né? Então, aí você pode adicionar esses dias como folga e quando chegar lá na frente no feriado, ele vai trabalhar esse feriado e você não vai remunerar esse feriado como horas extras. É uma saída também para que você deixe essa pessoa em casa, pode ser uma pessoa do grupo de risco ou por uma outra situação de saúde, ou por questões que o seu negócio está reduzido, ou que o seu negócio está até fechado, né? Então, é claro que se você antecipar esse feriado, logo você vai ter que pagar ele lá como salário também, então você tem que pensar no caixa também. Então, no quinto dia útil você vai pagar esses dias, porque você está só fazendo uma troca de dias aí com esse empregado, né? Então, essa é uma opção também aí, como na regra, avisar com 2 dias de antecedência, pedir para que ele assine o acordo, pode ser de forma eletrônica também, né? E é importante saber que os religiosos têm que ter o aceite do empregado aí, tá? E aí a gente vai para a quinta medida, né? A quinta medida, ela fala já, tá junto na MP 927 também, que é a questão do banco de horas, né? Muitas empresas já trabalham com banco de horas, né? E então o banco de horas é uma saída aí para essas empresas também nesse período, né? Então já concedeu ali férias, já concedeu até feriado, que a gente falou no item anterior. O banco de horas é uma opção. As empresas têm que saber também que existe, se você der o banco de horas, desculpa, como folga de banco de horas, depois esse empregado vai ter que compensar. Então, como que ele compensa esse banco de horas? Ele compensa trabalhando no máximo 2 horas por dia, não sendo mais que 10 horas trabalhadas. Mas o diferencial desse banco de horas é que ele pode ser compensado até 18 meses depois do estado de calamidade. Então, depois desse estado de calamidade, essa pessoa vai trabalhar, vai fazer horas extras lá para compensar esses dias em que ficou em casa, né? Mas o banco de horas também mexe no caixa, você vai ter que pagar, né, esse período como os dias aí na sua folha de pagamento, ok? E aí, entrando especificamente para a medida provisória 936, né, a gente fala do BEM, né, que é o benefício emergencial do governo, né? Então, essa medida é importante destacar que ela só pode ser para empregados admitidos a partir do dia 1º de abril. Não está muito claro isso na MP, mas essa é uma situação bem esclarecida aí pelo secretário do Trabalho aí, né? Então, o bem é um benefício que o governo vai pagar para ajudar as empresas a pagarem o salário desses empregados. Não é um empréstimo, na verdade é um pagamento. Então, a gente vai
ter aí na medida número 6 a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Isso é previsto na MP 936, então uma opção aí é a suspensão desses contratos de trabalhos por 60 dias, sendo 30 por mais 30, né? Então, como nas outras situações, você fazer a suspensão do contrato de empregado do trabalho pode ser uma vantagem para a tua empresa, né? Então a gente só tem que ficar atento com algumas situações. Se sua empresa faturou no ano de 2019 mais ou menos igual ou melhor, né? Se ela faturou abaixo ou acima de 4 milhões e 800 no ano de 2019. Se ela faturou abaixo, você pode suspender os dos empregados e você não vai ter que desembolsar nada. O governo vai pagar o bem, que é esse benefício, 100% do seguro-desemprego para esse empregado. Então, como seria isso? Você acorda com o empregado com 2 dias de antecedência, como a gente falou, de forma eletrônica, se possível, ou presencial, conforme for, e aí você suspende o contrato desse empregado, e se você faturou abaixo de 4 milhões e 800, você não precisa pagar nada, né? Ele vai receber 100% de seguro-desemprego. Hoje o teto de seguro-desemprego, Marco, é 1.813. Então, assim, ele vai receber lá o teto, lá, dependendo do salário, se o salário dele for maior, né, pode até chegar nos 1.813. Mas a gente tem que tomar cautela que esse tipo de acordo de suspensão só pode ser para empregados que recebem até 3.135, que é 3 salários mínimos, né? Então, se ele recebe 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, você pode acordar de forma individual, que nem a gente falou aqui, o STF caiu a questão de o sindicato ter que dar o aval para fazer isso ou não. Então, você pode diretamente com o seu empregado acordar com ele para que suspenda o contrato. Se ele aceitar, ele vai receber 100% de seguro-desemprego, não vai correr risco, vai ficar em casa e o empregador também não vai precisar desembolsar nada, né? Agora, se ele recebe mais que 3.135, aí realmente vai precisar do sindicato para que faça um acordo coletivo. Então, se ele ganha menos, não precisa, se ganha mais, aí precisa de um acordo coletivo, né? Feito isso, a empresa precisa avisar o Ministério da Economia em 10 dias e precisa notificar o sindicato também em 10 dias. Notificar de uma forma que um e-mail válido, uma situação válida. E para o governo tem um sisteminha, o empregador web, que vai carregar essas informações, né? Então, se não cumprido esse prazo, o empregado pode não receber o seu benefício aí do bem aí, que é pago pelo governo em cima do seguro-desemprego, né? Então, e também, se você tiver feito o acordo com o empregado, ele vai ter uma estabilidade, porque a ideia das medidas é realmente preservar os empregos. Então, se ele ficou 30 dias com benefício, com contrato suspenso, vai ter 30 dias posteriormente de estabilidade. Se ficou 60 dias, que é o máximo de suspensão, 30 por mais 30, ou 60 direto, ele vai ter 60 dias de estabilidade aí posterior, né? Então, para empresas que tem faturamento abaixo, 4 milhões e 800, é uma forma de não ter custo e ter esse empregado com contrato suspenso, né? Nessa suspensão, também a gente tem as empresas que faturam acima de 4 milhões e 800. Já essas, Marco, aí vai ter que ter uma parcela da empresa na ajuda do benefício. Então, faturou mais 4 milhões e 800 em 2019, a empresa vai arcar com 30% do salário da pessoa. Não, nesse caso de suspensão é só 30%. É uma ajuda compensatória. O detalhe importante é que essa ajuda compensatória ela não tem incidência nenhuma. Ou seja, a empresa vai pagar, não vai ter fundo de garantia, não vai ter INSS, não vai ter nada. E ela também pode ser
dedutível do IR do lucro líquido, né? Então, assim, você pode afastar ele, segue os mesmos critérios aí que eu já comentei, só que a empresa vai ter aí que arcar com 30% desse salário numa verba indenizatória sem incidência nenhuma. Contrapartida, o empregado não recebe mais 100% do seguro-desemprego, mas sim 70% do que ele teria de direito no seguro-desemprego. Voltando a esclarecer, vai lá para a tabelinha do seguro-desemprego, vê quanto que ele tem de direito e aí ele vai receber 70% desse valor. Recebe 30% lá na folha da empresa, como ajuda compensatória, e 70% do seguro-desemprego ali. Então, essa é uma das medidas em que pode aliviar também o caixa da empresa, mas você só vai fazer aí uma suspensão se realmente você não vai precisar desse empregado. Agora, se você já precisar, tiver um trabalho parcial, a tua empresa está trabalhando parcialmente ou está reduzido, reduziu o horário de trabalho por questões da prefeitura ou coisa do gênero, você já pode aí partir para a medida número 7, que é a redução, né? Redução da jornada de trabalho e do salário. Então, nessa medida, você reduz a jornada do empregado, aí ele vai trabalhar parcialmente e logo ele vai ter um salário menor também, né? Então, como que funciona o benefício aí nessa situação? Você pode acordar com ele 25%, pode acordar com ele 50% ou 70%. Então, na mesma situação que você reduz, é o direito que ele vai ter em relação ao benefício emergencial dele, pautado no seguro-desemprego. Exemplo, se eu reduzir 25% do salário dele, ele vai receber 25% lá do benefício do seguro-desemprego. Se eu reduzir 50% da jornada e salário, ele recebe 50% do benefício dele lá do seguro-desemprego, né? Vale as mesmas regrinhas da suspensão aí. Eu tenho que acordar com ele com 2 dias de antecedência, né? Ele também tem estabilidade pelos mesmos períodos que ele ficar com a redução. Essa redução pode ser de no máximo 90 dias, então se eu ficar com o empregado, acordar com ele uma redução por 90 dias, ele vai ter posteriormente aí uma estabilidade também de 90 dias. Tem os mesmos prazos para avisar o empregador web, que é o governo, e também o sindicato, né? Que são 10 dias. E é importante a gente também reforçar a questão do valor, né? Então, para a faixa de 25%, eu posso acordar isso para qualquer empregado da empresa. Agora, se eu mudar esse percentual, por exemplo, para 50%, ele só pode ser feito junto até o salário de 3.135, certo? Então, até 3.135 eu faço acordo direto com o empregado. Se ele ganha mais que isso e o percentual de redução não é maior que 25%, eu tenho que partir para um acordo coletivo junto ao sindicato. Tem uma pergunta aqui da Isabel Ferreira, que eu vejo que você está dizendo, ela diz o seguinte: muitos funcionários perguntam a data que o governo irá realizar o pagamento da suspensão de contrato. Na MP tem definido essa data de pagamento? Tem definido sim, Juliana. O prazo para pagamento desse benefício que o governo vai realizar, ele depende que o empregador faça lá as comunicações dentro dos 10 dias. Agora, efetivamente, o pagamento vai sair a partir de 30 dias da celebração do acordo. Então, fiz o acordo com a empresa, 30 dias depois, se o empregador cumprir lá as informações, esse empregado vai receber, né? O Tarcísio Silva pergunta o seguinte: o colaborador precisa dar alguma entrada ou essa parte não, da empresa mesmo? Não, ótima pergunta, inclusive, né? Era a sequência aqui que eu ia falar, questão do pagamento, né?
O empregado não vai precisar fazer nada. Quem vai fazer essa comunicação e esse acompanhamento é a própria empresa. Então, vamos supor que eu reduzi lá o salário, fiz as comunicações nos 10 dias, então, dentro de 30 dias, o governo vai acreditar isso para o empregado. De que forma? O empregador vai fornecer a conta corrente ou poupança desse empregado, certo? Ou a empresa vai informar isso em branco. Então, como que vai funcionar o pagamento? Esse pagamento vai ser realizado via TED pelo Banco do Brasil na conta informada. Se for conta caixa, a própria caixa faz o pagamento na conta caixa. Se for conta do Banco do Brasil, já cai na conta desse empregado. Se for qualquer outra conta, cai na conta, é um TED pelo Banco do Brasil para esse empregado. Mas aí podem perguntar, mas e se eu não informei a conta? Aí o governo vai abrir uma conta digital para esse empregado, lá no Banco do Brasil, e aí essa pessoa vai receber lá. Mas o fato importante, Marco, é que eles vão poder acompanhar isso tudo pela carteira de trabalho digital. Então, se tiver no seu smartphone carteira de trabalho digital, você pode entrar lá e acompanhar isso tudo, tá? Então, esses são o sexto, aí o sexto e o sétimo, a redução. Você pode acordar 25, 50, 70 ou até outras percentuais, desde que você acorde com o sindicato. Se for diferente o percentual, tem que partir para o sindicato aí. Tem que ter ciência que existe um teto para negociação desse acordo, que é 3.135. Já para o percentual de 25% não tem o teto, para cima precisa do teto. E essas são as regrinhas aí. Tem a estabilidade que a gente conversou, né? Então é importante o empregador ter ciência que ele vai reduzir jornada e vai reduzir salário. O salário hora continua sendo o mesmo, tá? Eu ia até evitar de fazer pergunta para você, porque você está sendo malvado comigo. Não vai sobrar tempo nenhum para mim, pelo que você está indo aí. Mas, pelo que eu entendi aí, se o cara ficar com problema de Covid, você dispensa ele por 15 dias e depois lá na frente pode até pedir o auxílio à Previdência. É isso? Isso aí já é a medida número 8, né? Ok. Aí passou desses 15 dias, ele vai para o INSS, é isso? Perfeito. Quem me conhece sabe que eu não tenho papo na língua. Ele vai demorar 3 meses para receber, como é de costume? Ou vai receber de imediato? Porque o de costume você sabe que não é, né? Então, quando entra no INSS, leva 3 meses para o cara receber. Então, só para esclarecer mais essa questão, é assim, se for atestado com CID 342, né, que é o padrão que foi estabelecido, pode ser que esteja algum outro, mas estabelecido pela Secretaria de Saúde é esse, né? Até 15 dias o empregado trazer um atestado na empresa. Até esses 15 dias a empresa vai pagar para o empregado o salário dele, só que em contrapartida vai pegar esses dias e vai abater da previdência a pagar. Ou seja, quem vai estar pagando é a previdência. A gente sabe que se passou o 16º dia, quem vai pagar o afastamento é a previdência. Aí o departamento pessoal vai dar a entrada e quem vai pagar a previdência. A minha preocupação é dos 16 dias em diante, porque eu sei o que vem acontecendo. O que aconteceu é que o governo, a Previdência, agora ela instituiu um formato diferente. Agora o empregado pode fazer a aprovação do benefício sem ter que ir diretamente ao INSS. Ele entra lá no meuinss.gov, envia as informações lá quando necessário para perícia e aí é aprovado o benefício. Realmente a data de pagamento vai depender do dia da aceitação e pode demorar uns 30 dias ou até 45. Aí vai depender da agência, da situação aí, Marco. Até aí o cara já morreu de fome, né, Maurício? Pode ser. Eu falo né? bem assim para quem não me conhece. Mas continue. Então, essa foi a 8ª já, que é importantíssimo, porque muitas empresas podem descartar isso. Preste atenção nos atestados, se for Covid, mande para sua contabilidade, ela vai ter que processar isso e você não vai sair do seu caixa esse pagamento desses primeiros 15, e sim abater da sua previdência aí. Partindo já para a 9ª, penúltima aí, Marco, para liberar para você fazer os seus comentários. Prorrogação do INSS, essa mais tranquila. Então, para aliviar o fluxo de caixa das empresas aí, o governo também prorrogou o INSS patronal
Então, as competências de março, inclusive que vence hoje, a parte empresa você pode pagar lá no dia 20 de dezembro. Desculpa, 20 de agosto, né? E a de abril você vai pagar lá em outubro, 20 de outubro, né? Então, você tem aí condições de ter um fluxo de caixa maior, jogando essa parte empresa de previdência um pouquinho para frente aí. Se você entra lá pela DCTF Web, isso já é automático. Se for GPS, contabilidade tem que editar essa guia e mandar para você. Fique atento. Mês de abril, o sistema S é reduzido já da folha de pagamento. Então, pode contar com 1,25 a menos na sua folha de pagamento se você for lucro real, lucro presumido. Então, fique atento na sua folha também aí para que tenha essa redução que o governo entrou com a medida provisória aí, né? E a 10ª e última, e aí eu abro para o Marco fazer os comentários, trata-se do parcelamento e prorrogação do fundo de garantia. Então, você pode também melhorar seu fluxo de caixa também, não pagando o fundo de garantia agora, jogando isso um pouquinho mais para frente e até parcelando isso em 6 vezes. Primeira parcela lá no dia 7 de julho, terminando em dezembro, aí você consegue parcelar em até 6 vezes, se assim for a sua opção, senão você pode realizar o pagamento no dia 7. As informações têm que ser enviadas, mas como confissão de dívida e posteriormente você faz aí o recolhimento. Detalhe é que se você tiver algum empregado desligado nesse período, você vai ter que recolher o fundo de garantia dele antecipado para poder fazer a rescisão, né? Então, se nada disso adiantou para você, você vai ter que fechar a sua empresa ou alguma outra coisa do gênero. Eu vou deixar para o Marco fazer alguns comentários, porque tudo isso é para você tentar preservar os empregos, preservar o fluxo de caixa da sua empresa e tentar viabilizar o seu negócio, que de repente possa ter sido prejudicado. Algumas outras ações podem ser comparadas com o jurídico, mas eu abro aí para o Marco fazer algumas considerações aí importantes aí. O Maurício ele tem mais tempo de MG do que eu, né? Então eu tenho que ficar na minha, porque ele deixou 17 minutos de 1 hora para me falar, mas tudo bem, vou fazer o quê? O cara é mais antigo que eu. E também essa parte final que ele falou, eu vou deixar a parte do mal, ele deixou para mim falar, né? Mas vamos lá, eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho 17 minutos. Eu vou comentar todos a parte que ele fez. Não vou entrar na parte técnica, porque de fato ele tem mais conhecimento do que eu da parte técnica. Eu vou falar aqui como empresário. Ele falou do teletrabalho. O teletrabalho é o home office, né? O empresário, assim, tem muita gente na mídia dizendo, e eu fico muito bravo com isso, que pessoas como eu, que falam de empresa, estão pensando no empresário. Pessoas como eu, que falam de empresa, como a minha, eu estou pensando no empresário e nos seus 600 colaboradores. Porque se a empresa não existir, não vai existir ninguém. Com Covid ou sem Covid. Morre todo mundo de fome. Entendeu? Então, o que eu falar aqui é pensando em empresário e colaboradores. Mas é lógico que para isso eu tenho que sustentar a empresa. Ele falou sobre o trabalho home office, ou o teletrabalho. Isso é uma coisa excelente que os senhores têm que avaliar cada um no seu local. Mas, de acordo com a atividade, é meio que impossível. Mas na hora que ele falou de teletrabalho, veio uma coisa que eu não estou tendo tempo, veio na minha cabeça já pensando como um empresário. E até aqui, desculpa, quando ele estava falando, eu estava falando com o meu jurídico, com a minha diretoria aqui, coisas que às vezes a gente não se atenta. Gente, eu sou filho de quitandeiro. Eu vivia do cara vender 2 tomates e 1 ovo. Entendeu? Então, assim, pô, você tem uma loja de roupa hoje. Você vai ficar só em casa reclamando? Que é o que a maioria está fazendo? Eu não vou dar minha opinião aqui, se abre, se fecha, se volta ao trabalho. Eu tenho a minha opinião formada. Eu vou dar sim. A minha opinião é que nós temos, e agora eu acho que vai passar a ser feito isso, nós temos 2 problemas. E até agora só parecia que a gente tinha um. Não estou dizendo que quarentena foi errada ou foi certa. O que acontece é que a gente tem que falar dos 2 problemas. Nós temos que falar da doença e nós temos que falar do problema econômico. Pelo menos falar, nem que vá mexer com esse problema econômico daqui a 3 meses. Eu tenho que ter um planejamento para ele. Não basta, por exemplo, eu ou muitos funcionários, muitos clientes meus tiveram redução ou quase foi a 0 o seu faturamento, né? Aí tem governador aí
que o reflexo deu no ICMS. Aí é muito fácil para ele falar para ficar todo mundo em casa, porque quando dá reflexo no faturamento dele, ele vai falar para outra pessoa para repor o faturamento dele. Tá? Não estou aqui falando de partido político, mas eu fico chateado que o empresário não tem essa situação. Ó, meu faturamento diminui em tanto, então eu vou no banco do estado de São Paulo e pedir lá um empréstimo para recolocar o meu faturamento. Isso, gente, no mínimo é absurdo. Não quero saber se o governo federal tem receita ou não, então todo mundo tem que ver a mesma situação. O que o empresário está fazendo? Cortando seus custos. Então começa pelo salário dos seus diretos, começa pelo salário do governador, aquele que ainda não tirou o salário, começa a reduzir que nem as empresas estão fazendo, antes de pedir ajuda de terceiros. Tá? Me perdoem, eu não tenho partido político, eu não defendo o governador, nem defendo a empresa. Eu defendo o emprego, o Brasil, a saúde. Todos aqui estamos tentando tomar todas as cautelas que nós podemos ter para que a gente mantenha a nossa saúde. Mas nós temos que estar aqui trabalhando. Principalmente porque 90% da nossa carteira são empresas de primeira necessidade. Então nós não podemos parar. Mas olha o absurdo. O prefeito aqui da região disse que a gente tem que parar. Eu não vou discutir com ele. Estamos trabalhando home office e estamos tocando pau. Quem não pode trabalhar home office, que são muito poucos, minha diretoria vai me matar. Vai estar aqui. Eu não vou deixar, eu não sou nada diferente que um repositor de supermercado. Então, se ele não pode ficar em casa, eu também não posso. Certo? Então, esse é meu pensamento, esse é o meu desabafo. Falando dos itens dele, pulei o telefone. Então, quando eu comecei a falar tome atitude, você é dono de uma loja de roupas de porta, fechou, tenta vender pelo telefone, gente. Entrega em casa, faz alguma coisa. Você vai trabalhar 10%, mas você vai ocupar teu tempo. Venda o que você vender. Você não está proibido de vender pela internet. Isso não vai salvar a tua empresa, mas você vai fazer a tua parte e Deus vai fazer a dele. Faça a sua parte. Tem muita gente também reclamando aí e não está fazendo por onde. Vai fazer por onde? Vai vender pela internet, pega teu carro, você mesmo vai entregar, faz alguma coisa. Segundo ponto, antecipação de férias individuais. Aí eu já vou falar da concessão de férias coletivas também. Eu não acho que isso aqui é uma grande solução. Isso aqui é uma grande solução para a empresa que está capitalizada. Que ela vai fazer isso aqui para diminuir as verbas rescisórias para se tiver que mandar embora lá na frente. Essa é a minha opinião. Tá? Ele não vai. Se ele não tem dinheiro, ele vai soltar o cara de férias, como é que ele vai pagar as férias? Que aqui eu estou falando para empresas que ainda estão em pé, que é o caso das de primeira necessidade, certo? E eu estou falando para empresas que de um dia para o outro tinha 500 funcionários e ficou com 0 de faturamento. Então, assim, para as empresas que ainda estão funcionando, primeiro, as que estão funcionando não têm condições de dar férias porque estão funcionando. Isso aqui serve para outras empresas, não para essas, na minha visão. E tem solução melhor para aquelas que diminuíram o seu... Isso aqui pode ser para aquele que diminuiu o seu faturamento. Soltar de férias é uma das atitudes, mas a atitude mais inteligente, eu acho que é a próxima, na minha opinião. Então, eu estou falando muito rapidamente, que agora já estão sobrando 12 minutos para mim. Então, já pulei férias individuais, concessão, aproveitamento e antecipação e o banco de horas. Isso aqui, gente, serve para você não pegar o seu dinheiro e jogar na nata do lixo. O funcionário vai ficar em casa, você vai economizar lá na frente, de ter que pagar hora extra para ele, no caso do banco de horas. Você vai economizar lá na frente de pagar as férias para ele, se você tiver. Agora, lá na frente, eu já posso ter morrido de Covid. Lá na frente, eu já posso ter morrido de fome. Então, eu preciso resolver o problema hoje. E o que eu acho que nos ajuda um pouco a resolver o problema hoje é aquilo que ele falou, até aquele empréstimo lá para as empresas que estão no nível, que vai receber o empréstimo, não, vai receber a manutenção dos seus funcionários, sem custo nenhum para ele, por 60 dias, o governo vai bancar meu funcionário 60 dias em casa. Beleza, irmão, mas depois você tem que bancar ele 60 dias trabalhando. Você tem dinheiro para isso? Se você não tem, isso não serve de nada. Se você não prevê que em 60 dias você vai estar de volta faturando o suficiente para pagar o salário dele, você vai ter problemas com o governo e problemas com o seu funcionário. Então, assim, eu sou bem direto. Meu tom é esse. Porque é o tom de um cara que tem 1.000 e poucos clientes e tem muitos deles que o próprio cliente não tem o que comer em casa. Então, assim, nós temos o problema de uma doença grave,
Eu tenho pessoas perto de mim que estão morrendo, mas eu tenho pessoas perto de mim que estão passando fome. E eu não sei se a gente sair uma semana, abrir uma semana parcialmente, com toda a segurança, como estão aqui, com máscaras, as pessoas só 50% do movimento, mantendo afastamento, e depois parar para ver o resultado disso, se a gente vai ter um resultado muito diferente do que a gente está tendo agora. E se tiver, nós temos que ter um plano de combater lá na frente. O que existe até agora é que eu não tenho visto nada pensando em economia. Nós estamos pensando em pagar o salário, mas eu tenho aluguel para pagar, eu tenho luz para pagar, eu tenho impostos para pagar, eu tenho várias outras coisas que a empresa tem para pagar. Agora o governo dá uma liquidez só para pagar o salário, ótimo, porque pelo menos o cara vai ter dinheiro para comprar alguma coisa. Mas as atitudes têm que ser muito mais fortes que estão sendo. Não sei nem se esse era o tema. Mas uma coisa que me atrai bastante é essa questão da... Primeiro, suspensão do contrato de trabalho. Eu, como empresário, eu sou contra. Suspensão do contrato de trabalho. Mesmo que, já pensou? Aquele cara que fatura, ele falou 4 milhões e pouco, mas é ano, tá? O cara fatura 400 pau por mês, vai pegar todos os funcionários dele, de repente é prestador de serviço, vai deixar em casa e vai pagar 30% para o cara não produzir. O cara vai jogar 30% fora. Esse dinheiro não vai servir de nada. Vai ajudar o colaborador? Amém. Se o cara está capitalizado, faça a sua ação social. Porque eu faço as minhas. Mas não adianta. Ele vai dar isso lá na frente, talvez ele vá prejudicar todo mundo. Ele poderia, por exemplo, trazer uma coisa que eu acho plausível, aqueles que diminuíram o seu faturamento, gente, infelizmente, eu não vou falar que nem o Maurício aqui, que as atitudes é só para não perder o emprego, porque essa responsabilidade não é minha nem do empresário, é das autoridades, que não estão dando em condições de trabalhar. Então, assim, que eu perca 50 para não perder 150. Como? Eu vou reduzir 70% do trabalho do cara. Se eu estou vendendo alguma coisa ainda, se eu sou um comércio de rua que eu estou, porque tem comércio de rua, vou citar até um dos nomes, padarias, que estão fechando. Mas tem padaria que permanece aberta com 20% do seu faturamento. Isso eu já falei. Empresas com menos... Eu não falei isso, mas assim, eu falei que, seja vocês pagando os 30% ou não, para mim não vale a pena. No início eu comentei com vocês. Você não vai pagar nada para o governo vai manter você em casa e vai pagar para você, mas você vai ter 60 dias de obrigação, não vai, mal? Exatamente. Então, se eu tenho 60 dias, o que eu comentei aqui, eu vou ter dinheiro para pagar os outros 60 dias? A única coisa que suspende aí em nosso entendimento é o avos do 13º. Então, sim, cara, mas assim, o fato é, eu não sei, nenhum empresário pode dizer que o cara banca meu funcionário em casa por 60 dias, que ele vai ter dinheiro para bancar 60 dias um funcionário quando voltar. Ele vai mentir, porque ninguém sabe isso hoje, em muitas atividades. Então foi isso que eu quis dizer aqui. O cara banca, mas depois você tem que bancar os 60 dias. Quero ver o meu tempo. Mesmo o crédito que a MP 944 para pagar exclusivamente a folha de pagamento. Não paga mais nada, é só a folha. Então, aí o que acontece? Eu não tenho respiro. Então, assim, eu tenho 7 minutos. Eu vou tentar colocar para os senhores, aquele que diminuiu o trabalho, ele tem 150 funcionários, ele tem 200 funcionários. O faturamento dele diminuiu para 30%. Tenta, gente, ver se vocês conseguem negociar tudo para 30% e manda só 50 embora. E mantém 150 trabalhando 30%. Quando vocês fizerem as contas, vocês vão entender que vocês mantiveram 50% ganhando 30% e vão, durante 60 dias, pagar isso. Então, isso eu acho interessante. Você continua com a loja aberta. Agora, se não der para manter 150, mantém 100 trabalhando. E outra coisa que é o que o Maurício deixou para o fim, para mim. Gente, fundo de garantia e seguro-desemprego é um benefício que não estou nem perguntando para os advogados, não perguntei isso, não sou advogado, certo? Fundo de garantia e seguro-desemprego é um direito do funcionário. Eu, empregador, eu tenho as minhas verbas trabalhistas para pagar. Eu não estou motivando a fazer isso, mas pague o que você puder e mais do que você puder da sua verba rescisória e libere o fundo de garantia daqueles que você tiver que mandar embora. Não deixe de fazer um acerto com o seu funcionário. Pegue tudo o que você pode dar para o seu funcionário. Pode até ser que tudo não seja tudo o que a lei te exige, mas ele vai entrar na Justiça do Trabalho e vai discutir isso lá na frente. Mas a guia de seguro-desemprego dele vai estar liberada, certo? E a guia de fundo de garantia, principalmente, e se possível, com a sua multa de 40%, vai estar liberada.
Então, o seu funcionário vai ter o fundo de garantia, mais a multa, mais o seguro-desemprego para se manter por alguns meses. Você vai estar sendo solidário ao Brasil. E pague tudo que você puder. O que você não puder, ele vai reclamar lá na frente, e no seu trabalho você vai tentar um parcelamento, e quem sabe lá na frente você não morreu de Covid, quem sabe lá na frente a tua empresa ainda exista. Doutor, eu espero que eu não tenha cometido um crime aqui. Porque a minha conclusão aqui é tentar manter o funcionário e manter também a empresa. Certo? Negocie com todos, todos e todos, legalmente ou juridicamente. Procure seu advogado, nosso pessoal aqui já tem tese para negociar até parcelamento incentivado. Se não for na boa, se não for por bem, vai ser na dura. Vai tentar judicialmente, tem um parcelamento incentivado, entra judicialmente e pede a prorrogação disso. Você tem discussão de aluguel? Na boa, a maioria dos proprietários estão sendo nosso que foi complacente conosco, eu estou sendo complacente com quem aluga imóvel comigo, e assim vai, um ajudando o outro, certo? E a mesma coisa tem que acontecer com todas as despesas. Teus fornecedores, eles te dão prazo, irmão. E aí tem uma coisa chamada recuperação judicial, se não der prazo. Entra com uma recuperação judicial, e aí ele vai esperar 6 meses, depois vai pagar 140 meses. Não é isso que o fornecedor quer também. E eu estou apelando aqui porque eu nasci numa caixa de tomate, irmão. Eu sou empresário. Eu sou empresário do comércio, eu sou empresário da indústria. Então, a empresa tem que continuar existindo. Porque o que vai fazer o Brasil se levantar após essa pandemia são as empresas e os colaboradores voltando para dentro das empresas. É difícil. As pessoas ficam fazendo comparação com a Europa. Brasileiro é brasileiro, europeu é europeu. Desculpa. E eu tenho as duplas cidadanias. Existe uma diferença entre os dois. Brasileiro acostumou a sofrer a vida inteira. Acostumou a entrar no INSS e levar 90 dias passando fome para poder receber as verbas do INSS. Acostumou a trabalhar com salário de miséria. Se tiver que trabalhar com a metade, ele vai trabalhar. Na Europa não vai ter isso. Brasileiro, ele é mais resistente à doença. Desculpa, eu acredito nisso. Que ele é mais resistente à doença do que o resto do mundo. Porque brasileiro nasceu para sofrer. Então, eu acho que ele deve estar com a autorresistência dele aumentada. Estou falando com conhecimento clínico aqui, não, gente. Mas é lógico que na Europa a faixa etária é muito maior. Então, a resistência, a quantidade de pessoas mais fragilizadas com a doença é muito maior. Os números que estão saindo aí, desculpa, eu espero que esse ministro levante outros números aí, porque não está sendo muito, né? 10% de mortalidade, quando a gente pergunta para o próprio ministro que saiu, quantos foram curados, a pessoa não fala. Quantos estão sendo curados? Eu acredito que realmente, sabe, eu tive um cara que trabalhou comigo 15 anos, que morreu semana passada, ele morreu de infarto, foi dado como coronavírus. Eu entendo que tem que ser dado como coronavírus para o enterro ser reservar as outras pessoas. Mas será que isso vai voltar para infarto ou vai ficar em coronavírus? Será que as pessoas estão criadas? Desculpa, gente, eu tenho que acreditar nisso. Sabe por que eu estou desesperado assim? Não é porque não reabriram as lojas, é porque nem discutiram isso. Não discutiram isso. E tem gente hoje de shopping, tem gente hoje de cabeleireiro pedindo esmola, pedindo para as pessoas fazerem depósitos para serem descontados quando eles voltarem lá na frente. Porque tem cabeleireiro aí passando fome, tem funcionário de shopping passando fome, tem dono de loja passando fome. Eu tenho 1 minuto e 50 para falar. Eu acredito no Brasil. Pois é. Oi? Pode voltar com esse tema? Eu vou ter ainda, nós vamos ter uma live agora na quinta-feira. Nessa live também vão ter outras atitudes que o governo tomou, não as trabalhistas, mas as tributárias, que são a favor das empresas também. Nessa live eu também vou falar um monte de besteira. Vocês me desculpem, mas a minha revolta é a sua revolta contra a doença e contra a falta de cuidado que os governos têm com a economia, não é do país, é com a economia de um taxista que eu vi chorando esses dias, contando moeda para comprar salsicha dentro do carro. É com o policial que é meu amigo aqui embaixo, que falou para mim, eu prefiro sair para a luta e morrer, como o taxista falou, morrer da doença, mas não ver meu filho morrer de fome. É isso aí que eu tinha para falar. Muito bem, nós recebemos algumas perguntas.
Pelo nosso tempo não será possível responder, mas você pode entrar em contato conosco através do telefone 2575-1800 ou WhatsApp 98782-2145. 98782-2145. Todas as perguntas que foram feitas, vamos encaminhar uma resposta. Maurício Marco aí nos ajudando, então, na elaboração de cada uma das respostas. Queremos agradecer a sua participação. Como o Marco disse, na quinta-feira nós teremos uma outra live especial, falando um pouco a respeito de questões tributárias, e daremos continuidade, então, a toda essa discussão. Marco e Maurício, muito obrigado pela participação, e nós, como empresa, desejamos que tenha contribuído com você. Juliana, uma última palavra. Você não está sozinho. Deus está com você.